Quando você entrou nessa empresa, qual que era o tamanho dela? Acho que ela tinha 10, 12 colaboradores, né? Hoje a gente está com uns 300 colaboradores. Né? Cresceu um pouquinho, né? Muito bom, não, Quando você tem um objetivo, né, as respostas chegam. O não que eu dei pra ele naquele dia fez ele me conectar com você. Cara, a Bíblia diz assim, faça como se você fizesse pra Deus. 112 quilos. Nossa. E eu tomava remédio já há 4 anos, cara. Mas fala pra mim, cara, qual que foi a mudança de chave? O que tava acontecendo com você sem treinar? O que prejudica? Cara, achei uma fórmula, né? De fazer pouco esforço e mesmo assim tá queimando gordura. Eu tinha um time antigamente que a galera tinha, cara, preconceito. Pra galera que não faz barra ainda, o ideal é que no início você treine assim, ó, qual é que eu quero te mostrar? Fala, empresário, vendedor, bem-vindo a mais um episódio do nosso querido Treino B2B, onde a gente traz empresários aqui pra gente treinar, fazer resenha e aprender a vender, aprender sobre empreendedorismo, ouvir a história de performance desses caras. E hoje eu trouxe um grande amigo que eu conheci há alguns dias, né? Pouco tempo que a gente se conhece, já se conectamos bastante, a história é muito parecida. O nosso Igor, ou melhor, meio Igor, né? Metade ficou pra trás. Metade ficou pra trás. Ele é especializado em vendas B2B e só no ano passado vendeu algumas dezenas de milhões sozinho dentro do time dele, né, cara? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre performance. Performance em geral. Tá tudo conectado. Então eu gosto muito desse formato porque a gente conecta, né, performance na vida, né, e performance no trabalho. Então isso é maravilhoso. Uma coisa tá ligada na outra, né? Tem como ter performance em uma e deixar a outra de lado. Então tudo se conecta, né? Exato. E ó, e ele vai treinar comigo hoje, hein? Você prefere treino de musculação ou você prefere treino de cardio? Qual que é a sua praia? Eu já sei, mas qual que é a sua praia? Eu prefiro cardio, mas como vocês são muito bons de musculação, eu quero aprender com vocês. Hoje a gente vai ganhar um pouquinho mais de músculo. Hoje a gente vai ganhar, a gente vai pegar pesado aqui pra fazer o nosso treino B2B. Vamos começar no supino ali com 55? 50 aqui, ó, vem aqui, olha aí. Aqui a gente tem essa anilha aqui, ó, dá uma olhada. Isso aqui não seria como levanta, não seria técnica. O desafio hoje vai ser levantar essa anilha de 100 quilos. Vamos aquecer primeiro? Vamos aquecer primeiro. Vamos lá na barra, lá dar uma soltada nesse capa? Então, vamos embora pro nosso treino B2B. Ô, Kaique. Oi. Você vê como a internet engana algumas coisas. Ele achou que o Kaique tinha 2 metros de altura. Exatamente. Ele deve fazer uns vídeos só de baixo. Só de eu sou do marketing, né? Mas eu vi que é um cara bom marqueteiro. Bom marqueteiro. Legal. Cara, e conta um pouquinho pra galera conhecer. Me fala um pouquinho da sua história de empreendedorismo. Como foi seus negócios? Como é que você entrou nesse meio? O que você fazia antes? Como é que você começou a vender? Cara, eu trabalhava sempre trabalhei com tecnologia em si, né? Apesar que o meu primeiro emprego foi vendedor de loja. Tinha uma loja de roupa no Rio. E aí, meu primeiro emprego foi como vendedor. Acho que rápido eu derivei para a tecnologia, por quê? Porque eu vim de família muito pobre, eu morava zona bem Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né, cara? Eu morava em São João de Meriti, perto da Pavuna, Nova Iguaçu. Fala que a faixa de Gaza do Brasil é ali, né? Uhum. E o problema não é nem a falta de recursos que você tem ali, né, cara? O problema principal, acho que é a mentalidade, né? A régua é muito baixa, o sonho é muito baixo da pessoa, né? Uhum. Minha meta de vida era ganhar 3 mil reais, entendeu? Então, quando eu trabalhava, minha meta era ganhar 3 mil reais. É porque é o que a gente vê, né? Por que é importante a gente mudar de ambiente? Pra gente mudar de frequência e pra gente ver. É isso. Cara, nossa, é possível. Nossa, é diferente. Sonhar, possível sonhar, entendeu? E quando a gente chega perto de pessoas, às vezes a gente chega perto de pessoas que são mais sucedidas que a gente, tem mais resultado, e a gente vê, cara, a gente é igual. É isso. É tempo. E aí a gente começa a sonhar mais. E o principal, assim, tem a questão de ser igual, né? Mas assim, cara, você olha pra pessoa e fala, cara, eu não tenho nada diferente. Isso, né? Nesse sentido. É nesse sentido. Se ele consegue, cara... Por que eu não consigo também, entendeu? Então, assim, mas o principal mesmo eu tinha uma meta baixa, muito baixa, né? Hoje, olha, essa meta é muito baixa. Só que eu tinha uma meta. Só isso aí já era uma diferença gigantesca. Exato. Porque eu tinha uma meta, né? Apesar de ter uma meta baixa, eu tinha uma meta. E aí, quando eu conquistei aquela meta, e aí você bota outra meta, Isso tem 20 anos. E hoje eu continuo tendo minhas metas, entendeu? Eu vejo a galera que não trabalha com vendas ou SLT, tipo assim, cara, eu ganhei X. Tá, e se acontecer algum imprevisto? Lascou. Acabou. É tipo meses pra eu tentar recuperar, não tenho que tirar. Agora o vendedor não. Ele trabalha pra ele mesmo. É isso. E é uma maneira muito mais fácil de intraempreender. Porque assim, empreender não é fácil. Você ligar com gestão, funcionar, Perfeito. Quando você vende, não, você é um empreendedor, porque você ganha quando você produz. Esse é o ponto, né? Uhum. E o vendedor, ele faz o salário dele. Então. Entende? Você faz o seu salário. Né? Então, quanto você quer ganhar? Quanto você vai ter de meta? Quanto você vai trabalhar em cima daquilo ali, entendeu? Uhum. Cara, a Bíblia diz assim,
Ó, se você trabalha, né? Você que é empregado, a Bíblia diz bem assim, faça como se você fizesse pra Deus. Porque ela entende que assim, é que nem você comentou no começo, eu tô aqui por causa da vida. Não, você tá aqui por causa de você. É isso, hein? É por causa de você. Tudo quanto vier à sua mão pra fazer, faça conforme as suas forças. Faça como se fizesse pra Deus. Porque você tá trabalhando pra você. Independente se você trabalha numa empresa, cara, você tá trabalhando pra você. Quanto mais você trabalha, quanto melhor você trabalha, mais você cresce, mais surge oportunidade. E se você tá num lugar que não te valoriza, troca de lugar. Mas nunca deixe de ser essa pessoa que faz sempre o melhor, sabe? E isso começa na hora que você levanta. Qualquer motivação que faz você querer levantar. Exato. Você tem que ter isso. Não pode ir arrastado, entende? Você tem que, porque no final, quem que tá perdendo? Não é o teu chefe que tá perdendo. Exato. É você que tá perdendo. Pausa agora nesse episódio do Treino B2B para te mostrar o nosso patrocinador oficial aqui, a Fábrica de Monstro. A melhor academia do Vale do Paraíba. Melhor estrutura, melhor conexão. Com certeza os maiores empresários estão aqui. Eu te convido para fazer um treino. Aqui tem espaço kids para as crianças, então você pode trazer seu filho. Tem aula para levantamento de peso, tem a parte de spinning e o melhor de tudo, ar-condicionado no talo. Então, venha conhecer a Fábrica de Monstro. Bora continuar no episódio. Pra galera que não faz barra ainda, qual que é o segredo para você treinar barra? Eu também não fazia, mesmo treinando há muito tempo. O ideal é que no início você treine assim, ó. Qual é que eu quero te mostrar? Meu professor mostrava muito isso pra mim. Você vem na barra, aí você pula, segura, né? Aqui, ó. E desce aqui devagar. Beleza. Pula, segura. Desce aqui devagar. Só pra você treinar a barra, pra você conseguir. Olha lá. Pula, segura, desce devagar. É só pro seu corpo ir se acostumando, tá? Mas aqui é só alongar, então. É só dar um... Não, pode tá. fazer umas barrinhas, mas o foco é mais dar uma alongada nesse carro. Conta pra mim um pouco do seu business, o que ele resolve no mercado, qual foi a motivação pra você criar? Boa. Eu entrei depois de sócio, a empresa estava criada, né? Mas o que acontece? Essa operação, aí só falando da jornada, né? Em si, eu fui trabalhar com tecnologia, por quê? Porque eu queria, tinha minha meta, né? Quanto eu queria ganhar e tal. Eu queria entrar rápido no mercado de trabalho, eu queria mudar rápido de casa. Os maiores erros que eu cometi na minha vida foi sair cedo de casa. Agora que você fala... Nossa, os maiores erros da minha vida. Sério? Se eu pudesse voltar no tempo, é uma das coisas que eu teria... Sai cedo da casa dos pais, assim? Sair da casa dos pais, é. Você saiu com quantos anos? Com 18 anos eu saí. Já foi embora? Primeiro, É igual ali. Não, calma aí, eu saí com 21. comecei a trabalhar, tal, o primeiro salário já fui embora, entendeu? E aí eu ia total, porque assim, não tinha base financeira nenhuma, né? Era o salário, era pra pagar o aluguel E não aí sobrava nada. os boletos da Casa Bahia, entende? Então assim, era assim que a vida era assim. Aí depois fui casar, aí boleto de casamento, boleto de fotógrafo, de salão, de não sei o quê. Então você vai botando um monte assim, sabe? Você vai criando um vício ali, né, de boleto, né? Então, que a pessoa fala, crediário, né? Um monte de crediário. Nossa. Então foi horrível. Podia ter me planejado, podia ter continuado na casa dos meus pais, podia ter recebido, mas também tem um lado bom que eu aprendi, né? Eu costumo falar que existe o sábio, o tolo e o burro, né? Cara, o sábio é o que aprende com o erro dos outros. Então o cara vê livro, o cara vê podcast, né? Vê pessoas tendo experiências e ele não comete aquele erro ali, né? Pô, viu alguém batendo a cabeça na parede, eu não vou bater porque ele vê que dói, né? Pô, o burro, ele aprende com a experiência. Ele foi lá, ele bateu a cabeça e, pô, dói, não vou fazer de novo, né? E o tolo continua batendo a cabeça na parede, né? Não aprende, né? Então, eu aprendi. Eu falo que eu sou muitas vezes eu sou muito burro. Então, assim, só que eu vou aprendendo. E vou evoluindo, vou crescendo. Né? Acho que esse é o ponto. Entendeu? Então, E o seu perfil era mais, aí falando aí, na área de tecnologia, eu lembro quando eu fiz, vamos já alongar aqui. Eu lembro quando eu fiz Rapaz, isso aqui técnico de informação, só qualquer coisa só pendurar pra dar uma alongada É aqui. só dar uma soltada nesse carro pra gente começar um treino de quadro. Quando eu fiz técnico, cara, pra mim, eu que sou da parte de vendedor, sou mais comunicativo nesse sentido, a área de certo. tecnologia, zero. Tipo, é um outro perfil. E você navegou nas duas partes. Você é vendedor, isso, ó. É isso aqui, né? Fortalecida, aí. Boa. Aí, ó. Estufa o peito, pode estufar o peito. Aí, ó, perfeito. Já foi. Agora Tá ótimo. Tá ótimo, tá É ótimo. isso mesmo, é só pra dar uma soltada. Show. Depois a gente vai falar, gente, aguenta aí que a gente vai falar quantos quilos ele perdeu esse ano, hein? Bota antes e depois. Vou colocar a fotinha do... É. É que agora é só meio Igor, a gente só veio falar com a metade. Quando você tem um objetivo, né, as respostas chegam. Né? Então, assim, eu tinha um objetivo. Né? O que eu fiz? Fui estudar. No Google, você estudar e fui aplicando para vagas só desse assunto. E aí chegava a vaga de TI, chegava a vaga de desenvolvedor, só que eu tinha esse foco de, poxa, eu quero focar nessa área aí. Caramba. Então eu não vou perder meu tempo em outra, porque eu preciso focar nessa área. E aí, passou umas 2, 3 semanas, cara, recebi uma vaga para ir trabalhar. Fui fazer entrevista.
cheguei para entrevista. Eu não tinha essa matéria, eu fiquei me virando noite estudando. E naquela época, sabe o que é, né? A internet era meia-noite. Né? Então, discada e tal. Foi aí que eu entrei com tecnologia. Depois, eu fui trabalhar na Cielo. Fiquei 6 anos lá na Cielo, 6, 7 anos na Cielo. Trabalhando com tecnologia também, né? Só que aconteceu, chegou um momento que eu sempre tinha meus objetivos de evolução, né? E o que eu fazia? Eu ia muito para conferência, para eventos de faculdade, eventos gratuitos, tudo modelo gratuito. Eu ia muito para esses eventos para ver as palestras, né? E aí chegou um momento que eu falei, puxa, eu já tenho conhecimento que eu consigo compartilhar também, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato, pô, esse professor que me deu essa aula, cara, foi um treinamento gratuito que ele estava dando, entendeu? Então, assim, eu tenho muito essa questão do give back, né, de, poxa, tem que dar de volta também que eu já recebi, né? E aí eu comecei a palestrar, ali em 2015, mais ou menos. Você lembra qual foi a primeira palestra que você deu? Qual foi a sensação de subir para palestrar a primeira vez? Até hoje eu tenho essa sensação, né, de frio na barriga. Não passa, né? Isso é uma coisa que você sempre tem. E é engraçado que toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu penso, cara, onde eu fui me meter? Por que eu tô me enfiando nisso? Por que eu aceitei esse convite, cara? Não era pra eu estar aqui. Mas você sempre foi um cara comunicativo assim ou você foi desenvolvendo? Eu sempre fui comunicativo, né? E aí eu falei, putz, vou... O que eu tô fazendo aqui, né? Não, só que depois que acaba a palestra, você sai de lá, caramba, qual que é a próxima? Você sai ali motivado. Você sobe, quando você vai fazer uma palestra, cara, quando você joga a primeira frase ali e vê que conectou, aí você vai. Isso, cara. A última palestra do É puxada de baixo, né? É de baixo. Pegar de baixo é supinada. Isso. O Ayrton, ele, na última palestra dele lá no 7D, certinho? Isso, pensa como uma cotovelada pra trás, meu. Na última palestra lá do Ayrton no 7D, ele entrou que nem o Pablo Marçal, cara. Boa tarde. Vou pagar 10 flexão aí. Depois que você viu, não há propósito, né, cara? Depois que você vê, assim, o resultado, né, das pessoas, assim, te voltando, cara, eu fiz o que você fez, falou, eu apliquei. A gente tá falando dos alunos ali, né, do treinamento que eu dei de vendas, pra lojista. Cara, 10 horas da manhã eles saíram e foram pra loja. O ticket médio deles era R$110, né? Meio-dia eles estavam com o ticket médio de 220. Aí, ó. Cara, assim, porque eles saíram já motivados de um jeito, né? Já saíram aplicando as técnicas. Cara, mudou, né? Eles tinham uma meta de dia. Eu até briguei com o dono lá. Falei, cara, como os caras tinham uma meta de R$600? Meu, R$600, mano, que isso? Não é nada essa meta, não é nada. Né? Nesse dia fizeram R$1.200, em média, cada um. Então, assim, o cara, 2 horas ali de um alinhamento, no final, eles entenderem o propósito deles, né, que eles têm um sonho deles. Então, assim, eles trabalharem bem, vai acelerar esse sonho, ele vai atingir mais rápido, né? Aí, nisso que eu comecei a palestrar, eu conheci meu sócio, que também estava começando a palestrar. A gente conheceu em sala de palestrante, né? Como é que foi o primeiro contato? Muito legal. Era um ambiente muito técnico, a galera de TI, né? E eu estava lendo um livro chamado Gatilhos Mentais, que é bem famoso, né? Já li também. Eu estava lá lendo esse livro. E aí ele olhou e falou assim, pô, esse cara é diferente. Porque ele já tinha lido esse livro, ele adora ler. E ele falou assim, já tinha lido esse livro, eu falei, cara, aqui, ninguém nessa sala aqui vai estar lendo esse livro. Esse cara está lendo esse livro. E a gente começou a bater papo e tal, e criou uma amizade legal ali, né? Quando foi final ali de meio de 2018, eu decidi abrir para consultoria. Por quê? Porque como eu fazia muita palestra, estava recebendo muita demanda, né? E essas demandas chegavam, eu não atendia, né? Eu só redirecionava e tal. E aí eu decidi começar a fazer consultoria. Aí esse cara chegou para mim e falou assim, poxa, em vez de você abrir uma consultoria e virar concorrente, pô, vamos unir força, vamos trabalhar em conjunto, vamos virar meu sócio, vamos fazer a DataScience, que é a empresa que eu estou hoje, vamos fazer a empresa crescer, né? E aí foi quando eu fui para a DataScience. Aí em 2018... E como é que foi essa mudança? Sair do emprego para empreender, teve medo... Porque já teve a primeira... Né? Tinha família já, né? Tinha filho. Então assim, eu tava com filho de 3 aninhos. Eu não sabia que você já fez coisa tem seu filho? Tem 10 hoje. 10? Da hora. Ele tava 3 aninhos já. Nossa, desespero, né? Desespero, Só que é a questão do propósito, né? E até esse meu sócio, ele fala, né? Eu nem lembro disso, mas depois ele falou que... Quando a gente tava conversando, eu falei pra ele assim, cara, se der errado... A gente não sabia se der certo, né? Eu nunca tinha trabalhado com consultoria. Eu trabalhava CLT. E eu falei, pô, se não der certo, né? Eu falei pra ele que se não der certo, a gente vai fazer outra coisa. Se não der certo, a gente vai tentar de novo. A gente sabe a nossa capacidade, né? Assim, que a gente tem fé em Deus, né? A gente sabe que Deus aí vai prover. Né? Então, nossa função é tentar, né? Se desafiar, tentar fazer acontecer, né? E foi legal que
primeiro dia de trampo na consultoria, o que ele fez? Ele marcou com 4 clientes, porque eu tinha um prêmio da Microsoft, chama de MVP. MVP significa Most Valuable Professional, profissional de mais valor. Senta um pouquinho mais Sério, pra que da frente. hora. Aí, estufa o peito. Isso, estufa o peito. Boa. Eu tinha esse prêmio, né? E é um prêmio que a Microsoft dá para quem compartilha conteúdo dela sobre determinado assunto. Quem é especialista naquele assunto. Então ela fala assim, esse cara aqui é especialista nesse assunto. E aí ele queria me levar, porque ele queria mostrar para os clientes... Que você era especialista? Na verdade, que a DataSide trouxe um profissional especializado, que a gente sempre focou até hoje, que a gente entrega os melhores serviços para as empresas, né? Os melhores profissionais. Então esse é um diferencial nosso no mercado. A gente cresceu assim, né? E aí ele sempre fez isso, a cultura que ele sempre implementou. E aí ele falou, trouxe um cara que, esse cara ele conhece muito desse assunto. Eu queria te apresentar ele. E aí no meu primeiro dia de trabalho na DataSide, foi isso. A agenda com 4 clientes. É aquele frio na barriga, é que nem a questão da palestra, né? Então, e eu falei, cara, são empresas grandes, né? E aí, cheguei lá, sempre lembro certinho. Primeira reunião, né? Começou eu com o cliente. Cara, deu muita sinergia, sabe? Por quê? Porque o cara tinha muito problema para resolver, porque eu sabia resolver, né? Então, assim, isso conectou muito, né? Aí, primeiro foi assim, segundo, terceiro, e saiu de lá, cada cliente saiu com 3, 4 projetos, assim, sabe? Mapeados, né? Então, assim, deu certo. Sabe aquele sentimento de, eu nasci pra isso. Vai dar bom, vai dar bom. Assim, eu senti assim, cara, aqui eu vou atingir meu propósito, entendeu? Porque quando eu trabalhei na outra empresa, chega um momento que você chega num patamar ali que você não consegue subir mais, né? Já conheci, já sei o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso, já cheguei ali no limite, né? Quando eu fui para esse outro caminho, cara, você senta lá com 4 empresas diferentes, você consegue agregar, né? Você consegue ajudar, eu vi que ali é o meu propósito, né? Ali eu consigo trazer solução. Né? E aí ali virou o jogo, ali eu falei, vamos para cima, né? Quando você entrou nessa empresa, qual que era o tamanho dela? Acho que ela tinha uns 10, 12 colaboradores, né? Hoje a gente está com uns 300 colaboradores. Né? Cresceu um pouquinho, né? Muito bom, não, e a visão que foi colocada lá era uma visão que ela deu muito certo, né? Porque a gente sempre acreditou, por exemplo, em inteligência artificial. A gente sabia que o mercado ia virar para IA um dia, né? A gente sabia a importância dos dados, né? Então, assim, o nome da empresa, quando foi criado, quando o sócio criou, ele já colocou, né, lado dos dados, data science, né, lado dos dados. Então, assim, Isso quando? Quando você já pensaram em IA? Ele criou em 2014, né? Vocês já estavam falando de IA? Já falavam sobre dados. Sabia a importância dos dados, né? Então, você está numa academia aqui, cara, você tem informação de quem está vindo, né? Quem vem mais, quem vem menos. O cara começou a faltar, cara, mandar uma mensagem para ele, né? Trabalhar com isso, né? Você usar os dados a seu favor, né? É por isso que é a importância das ferramentas, né? É isso. Eu falo bastante, independente de qualquer modelo de negócio. Cara, você precisa ter um CRM, você está mapeado os possíveis clientes, os clientes que entraram, os que conversaram, o que a galera está buscando, qual que é o diferencial de cada um. Se eu entendo que aqui, 3 a 4 horas da tarde, quem vem mais aqui é o público das mulheres, que gostam de deixar os filhos. Então eu entendo que tem isso, eu sei como trabalhar e trabalhar de forma específica. A tendência do marketing sempre foi, né? Mas se a gente olhar para 2026, eu ser cada vez mais específico e uma comunicação direta para esse público. Por quê? E eu ter diversas comunicações. O problema dele. Exato. Esse público tem um problema. Eu quero resolver o problema dele. Não é assim, eu quero ganhar mais. Não, eu quero resolver esse problema. Ganhar é consequência. Entendeu? E uma coisa legal foi assim, que esse cara também, ele acreditou em mim, né? Ele olhou e falou assim, esse gordinho aqui, né? Que tá gordinho, vocês vão ver. Tá lendo esse livro do Gatilhos Mentais aqui, num lugar, né? Esse gordinho aqui, o cara tem potencial, ele viu esse potencial, né? Uma coisa que você fala de IA, assim, um negócio que foi bem diferente, assim, na Seven, principalmente, é que o Art sempre foi muito aberto a entender o mercado e ver que, na verdade, era tipo um preconceito, né? No seu nicho, tem preconceito com inteligência artificial? Tem muita gente que é o tal do negacionista, né? Negacionista para IA, né? O cara acha que, não, isso ainda é nada, isso é hype, isso, você já tá vendo acontecer, né? Já tá vendo acontecer. Né? Eu tenho times de desenvolvimento, né? Cara, esses times, você olha, né? A capacidade que o cara tem de desenvolver uma coisa que antigamente demorava 6 meses, 8 meses, cara, você consegue desenvolver em 2 semanas. É bizarro. É bizarro. Entendeu? É bizarro. Assim, você chega a ser, para quem que é mais raiz, né? Você olha e fala assim, putz,
como que chegou a tecnologia. Só que agora eu preciso abraçar isso. Eu preciso entender. Óbvio que tem hype. Não é óbvio que tem hype. Claro. Mas são coisas que E tem muita coisa que ainda vai melhorar, mas o futuro já era, não tem mais como voltar pra trás. Eu acredito muito, assim, muito é na parte de robôs. A gente tá aqui hoje, ó, não tem nenhum robô aqui. Cara, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ver. Assim, eu acredito muito nisso. Eu tinha um time antigamente que a galera tinha, cara, preconceito. Antes eu tinha uma visão. Cara, eu quero ter um time gigantesco, quero crescer desse sentido. Hoje eu penso diferente. O que eu penso? Eu quero ter um negócio, não é um negócio, né? Um negócio mais enxuto, mas que eu consiga fazer com um cara o trabalho de 10 para que esse cara ganhe o valor de 10. Sim. E aí, ganhando mais, ele fica mais tempo comigo. É essa a visão. E de então, novo, com a tecnologia, né? a gente faz isso. E de novo, no final do dia, a gente quer eficiência. Isso. Por quê? Porque tem problemas para resolver. Né? Eu acabei de escrever um livro agora, né? No final do ano, dezembrão, final do ano, acabei de escrever um livro. E precisava de um editor do livro, né? Para fazer as análises iniciais, né? Uma revisão crítica, etc. Quando que no final do ano eu vou achar um editor para fazer? Então, assim, precisei em vários lugares, não consegui achar. Eu criei um agente para ele fazer a edição para mim, entendeu? Então, assim, ele tá fazendo a revisão crítica, já me adiantou muito. Então, assim, por quê? O ser humano em si, né, ele não está conseguindo dar conta da demanda que tá, da velocidade das coisas, né? Não tá, acabou aquele timing de você mandar uma mensagem para a pessoa, um corretor de imóveis, sábado à tarde, e ele não responde. E o cara não responder. Não existe mais. Você quer falar com a gente, você quer resolver, você quer mandar mensagem, você quer saber se o imóvel está disponível ou não está disponível. Posso colocar segunda-feira mandar mensagem, entendeu? Está em outro... E outra? Outra velocidade hoje. O agente é muito... Hoje em dia, tá muito bom. E vai evoluir mais. Não é mais só um clique aqui, aparte aqui, ou quando a gente fala, olá, fale... Não. Vai evoluir Você muito mais. parece que tá conversando com um humano. Quando você fala de agente, por exemplo, esse que você criou do editor de livro, você faz aquele processo do GPT, que você faz uma instrução, faz uma base de conhecimento, ou você usa uma outra IA? Para esse caso pessoal, eu usei o ChatGPT mesmo. Eu pedi pra ele criar o prompt, assim, ó, eu tô com esse problema aqui. Cara, cria um prompt pra mim, um agente especializado. Eu tenho um agente criador de prompt. É isso. E quando eu entrei na Sev, né, eu falei pro Wellington, tipo assim, cara, tem como personalizar tudo. Então, quando a gente faz um kickoff, por exemplo, quando a gente faz uma reunião inicial do cliente, o cliente explica tudo pra gente. Eu cato essa transcrição do Gemini, eu jogo na base de conhecimento do agente. Qualquer dúvida que eu tiver do cliente, eu pergunto pro agente dele. Então, tipo assim, o cliente, ele tem uma comunicação de um agente pro outro totalmente personalizado. Então, por exemplo, o cliente que tinha aquele preconceito com o GPT, hoje ele acaba vendo que a comunicação dele é totalmente diferente de um outro cliente que às vezes é do mesmo nicho. Porque o agente faz essa interferência, né? Ele consegue entender o determinado tipo. Tem uma cliente que, cara, ela é de uma cidade do interior, né? Ela é um negócio local. E o agente dela, cara, como que eu peguei a transcrição do Gemini quando a gente fez a reunião de kickoff? Cara, ele pegou as gírias dela. Tipo assim, o jeito que ela fala. O jeito que ela fala. Às vezes eu tô fazendo uma roteirização de um Reels. Cara, ela... Direciona pra... Eu cheguei... O primeiro roteiro que eu apresentei, que era ela explicando o negócio dela, cara, era muito parecido com o que ela tinha me falado na reunião de kickoff. Ela leu assim, ela falou assim, parece que sou eu que tô falando aqui, como que você conseguiu pensar nisso? Aí que, tipo assim... É legal você analisar que antes, né, as pessoas tinham preconceito mesmo com a IA. Hoje, o comum é a pessoa falar assim, você não tá usando IA? Assim, é um absurdo você não usar IA. É legal aqui, ó, até que você falou sobre eficiência máxima, né? Esse ano a gente trouxe para nossa aceleradora muita visão de crescimento. Falei, cara, mas a gente tem que crescer do certo, a gente não vai crescer errado. Aí os 3 pilares que a gente fez tá até nas fases desse ano, né? Primeiro, eficiência máxima. Produzir mais com menos. A gente precisa que a galera ganhe mais, então a galera precisa produzir mais. Nem é trabalhar mais, é produzir mais. O que é crescer mais, né? É você resolver mais problemas. Resolver mais problemas. Não criar novos problemas. Porque o cara quer crescer de qualquer jeito, né? Para ter um número, quer ter faturamento. Né? Só que aí ele não percebe que está criando outros problemas. Então, em vez de ser um resolvedor de problemas, ele é um criador de problemas. Então... Tem que crescer de forma orgânica, né? Exato. Assim, de forma estruturada. Segunda coisa que a gente colocou é ROI no talo, né? Então a gente fala muito sobre o retorno que a gente está fazendo. É resultado. E por último, sem desculpas. Não dá, não consegui, ou, estou... Não. Cara, é quando, é como, se prometeu, cumpre, se falou que vai fazer, se vira e faz. Então a gente trouxe muito essa visão pra gente conseguir crescer. Quando você fala, você até vai lançar um livro, né? Bom. Já pode falar o título do livro ou ainda não? Ainda não, espera? Depende do editor, né? Mas o tema é sobre vendas. É sobre vendas, Vamos lá, cara. O empresário que está assistindo esse vídeo agora, ou o vendedor que está assistindo esse vídeo agora, vamos falar de um processo de venda. Como é que você faz para capturar leads para o B2B? Como é que você faz essa conexão? Como é que você vende? Porque seus números são muito bons. Perfeito. Você vende bem, você consegue conectar com o cliente.
Quais são os canais de venda? Vamos dar um contexto geral para a galera entender na prática como que eles podem executar isso. Cara, assim, começando do começo, né? 80% dos vendedores não batem meta, cara. Cara, é bizarro. Você olhar esse número, imagina, eu tô numa profissão que 80% das pessoas não batem meta. Medíocre, isso, cara. né? Porque se você não bate a meta... O medíocre é muito baixo, né? Assim, cara, é muito ruim. Como que... E aí você pode analisar, não vou entrar nesse ramo ou não. Eu vou entrar por quê? Porque a régua é muito baixa. Entende? Se eu fizer o que 20% fazem, putz, eu consigo, eu não vou ser mais medíocre, né? Então, eu gosto de olhar para esse lado, o copo meio cheio nesse caso aí, né? E assim, o primeiro erro que eu vejo gigantesco desses 80% é o cara que foca na comissão. O cara não foca na solução. Pô, quem nunca passou por um problema, o vendedor que fica te empurrando coisa? Cara, você entra lá, eu quero comprar um carro, porque eu acabei de ter um filho e tal, eu quero um carro mais seguro. Aí o vendedor, legal, vamos pegar aqui um carro de 2 lugares. Porque é um carro mais esportivo, mais caro. O cara quer te empurrar um negócio que não faz sentido. Você acabou de falar a sua necessidade e o cara quer te empurrar outra coisa que pra ele faz sentido, né? E qual que foi, você acha, que tipo assim, o ponto-chave que você entendeu, pô, agora eu me tornei um vendedor bom. Qual que é o ponto-chave de um bom vendedor? Então, o bom vendedor é o cara que quer resolver o problema do cliente. E aí você falou muito sobre prospecção, né? Como é que eu faço para buscar leads, né? Ganhar leads. No B2B, a parte de pós-venda, eu vejo que era muito importante. Quando você fez um bom serviço para aquele teu cliente e resolveu o problema dele, o cara volta para vender, volta para comprar com você, entendeu? Uma coisa que você falou, o livro que você leu lá onde gerou a sua sociedade. Existe um gatilho mental que é a reciprocidade. Exato. Então, quando você entrega algo de valor para alguém, nosso inconsciente, ele sente na necessidade de retribuir aquilo. Exato. Então a pessoa fez aquilo e você fala, cara, não, eu preciso, deixa eu comprar alguma coisa. Exatamente. Outra coisa que é legal que você falou sobre vendas, que a gente precisa resolver a dor do cliente, a gente não pode focar na venda, senão a gente perde. Primeiro, que nas vendas todos os nossos sentidos são percebidos. Então se você está desesperado para ganhar uma comissão, o cara sente. Se você está, o cara percebe. Tudo que você vai fazer, o cara percebe. E como é que a gente faz pra gente entender a dor do cliente? A gente tem que ser um bom perguntador. Tem que ouvir bem. Ouvir, você tem que perguntar. Tem até uma metodologia que você deve já ter visto também, que é Spin Selling. Perfeito. E aí te ensina como você vai fazer as perguntas. Cada tipo da sigla significa um tipo de pergunta e qual que é o direcionamento. Cara, você precisa saber perguntar. Conforme você pergunta, você consegue entender a dor do cara e você vende pra ele aquilo que ele precisa, não aquilo que você quer empurrar. Se você trabalha com B2B, se você não leu o Spin Selling ainda, você não trabalha com B2B. Não trabalha. Não tem como. Não tem como, entendeu? Assim, é o basiqueiro ali de como ser um bom vendedor no B2B. Dica, não comece apresentando primeiro. Começa perguntando primeiro. Às vezes é o mesmo produto, só que o jeito que eu vou vender esse produto pro Kaique é diferente que eu vou vender o produto pra você. A gente tá numa academia aqui, uma das melhores estruturas que a gente tem no Vale do Paraíba aqui. Cara, vem o cara treinar aqui, que é o marombeiro. Eu vou vender o mesmo produto, é a mesma academia, mas pra ele eu vou direcionar pra dor dele, cara. Eu vou falar, aqui treina muitos atletas, o Léo Stronda vem aqui, a gente tem um movimento, a gente tem campeonato de fisiculturismo dentro da academia, que pode alavancar sua carreira. Aí depois chega um cara que tá buscando saúde. Triatleta, o cara é triatleta. Triatleta. É o outro formato. Outro, cara, aqui a gente tem essa parte de cardio que vai te estruturar, a gente tem isso. Depois chega um senhor, cara, que a gente tem uma equipe que ajuda você. É o mesmo produto. Perfeito. Só que eu vendo de forma de... Vem uma mãe, eu não tenho onde deixar meu filho. Cara, a gente tem... Eu vou focar. Eu não preciso ficar falando pra ela assim, aqui tem um monte de atleta, o Léo Stronda, que é uma fábrica de... Não, eu vou falar pra ela, aqui a gente tem um espaço kids. Porque se o cara só decora o pitch, ele chega pra uma mãe e às vezes nem mostra o espaço kids. É isso aí. Ou ele chega pra um cara que nem tem filho e vê aqui, a gente tem um espaço Você kids. deu um exemplo maravilhoso. Chega uma mãe, né, querendo longevidade, querendo mais disposição no dia a dia, e ele vai dar o mesmo pitch, né, do marombeiro. Em casa. Não faz sentido, ela vai assustada, ela fica assustada. Aqui parece engraçado, mas, cara, isso acontece o tempo todo. E a gente falou aqui de primeira coisa que os caras erram, né? Não saber perguntar e não admitir o problema certo. Segundo agora, qual é o segundo? Quais são os canais? Me fala mais aí. Primeira coisa é você entender o problema do seu cliente. Para você entender o problema do seu cliente, você tem que ouvir. E tem que saber fazer perguntas. Ponto. Né? Outra coisa é você conhecer muito bem o seu produto ou o seu serviço. Se você não adianta o cara te dar um problema que você não sabe resolver. E aí você tem lá um monte de produtos, a gente está na academia, tem vários aparelhos. Aí o cara chega e fala, pô, estou com uma dor aqui na lombar, não sei o que e tal. Se você não conhece os aparelhos, qual que é o exercício que vai resolver o problema dele? Então, se você trabalha naquela profissão, você tem que, cara, vir à noite estudando aquele assunto, entende? Lembre-se que o sonho não é o sonho do teu chefe.
Você tem que ter o seu sonho, o seu trabalho, você acorda de manhã para realizar o seu sonho. Né? Então, para isso que eu vou estudar, para isso que eu vou entender aquele produto, para quando chegar uma pessoa e eu souber fazer as perguntas, a pessoa me falar o problema dela, eu saber como resolver. E o que é legal olhar, tá? A gente tem os canais óbvios, então a gente vem falando de performance, a gente vem falando de mídia paga, a gente fala de rede social, a gente fala de prospecção ativa, LinkedIn, ligação, beleza. Os que a galera já conhece. Vou te falar um que eu não vejo pessoas usando. Aí tem os canais que não são tão óbvios. Eu vou te dar exemplo. Aí pra mim, vou te dar um exemplo. Academia. Eu fiz um cálculo no ano passado, eu trouxe, né, de faturamento, com as vendas e tal, R$140 mil através da academia. Olha E isso. quem acha que a academia é um canal de prospecção? Perfeito. Academia, eventos que você participa, enfim, tem outros canais que você consegue olhar e você precisa estar no ambiente. É isso. Às vezes criar um conteúdo que faz relevância, trazer um parceiro, enfim, tem outros canais. Qual que é o canal que você ia comentar? Um que eu vejo assim, vendo gente B2B não utilizando, cara, é o WhatsApp. Por quê? Eu uso muito meu stories do WhatsApp. Porque o meu cliente... O stories do WhatsApp? Porque o meu Não cliente uso. está lá. Eu uso verdade. muito. O meu cliente está lá. Eu achava que era coisa de velho. Entendeu? Mas eu boto lá. Então, assim, óbvio que lá, como eu já sei que é mais direcionado Pra sua base. pro meu cliente, minha base, eu não vou ficar botando coisa lá, sei lá, tô num rodízio com a minha esposa, às vezes eu não tipo, eu vou colocar, entendeu? Então eu coloco coisas mais direcionadas do que tá no meu Instagram, entende? Só que esse é um caminho. Um outro caminho que eu vejo que as pessoas não usam no B2B é ter o teu cliente na tua rede social mesmo. Então, eu tenho vários clientes meus no meu Seu Instagram. no meu Instagram. Mas por quê? Porque o meu cliente, ele é o meu amigo também. Entendeu? Essa é a sacada. acho que Ele isso não é é um canal de venda. É um cara que assim, eu tô interessado na vida dele, ele tá interessado na minha vida, entendeu? Então, assim, a gente tem uma sinergia. Eu tenho vários clientes que eu vou fazer corrida com ele de rua. Vários. Porque, assim, a gente tem uma sinergia. Cara, eu vou falar um canal de aquisição aqui, que aí eu vou até fazer uma palavra de gratidão aqui, que é o nosso barbeiro, né? Barbeiro, Quem exatamente. conecta na barbearia? A gente tem o nosso barbeiro, o Rick lá, que o objetivo dele não é só cortar cabelo, é fazer conexões entre as pessoas. Então, e cara, eu vejo que ele faz isso de forma tão intencional, que ele olha pra mim e fala assim, cara, você ia conectar com esse, ele não manda pra todo mundo. Isso. É tipo assim, é que nem ele conectou a gente. E não ganha nada com isso. Não ganha nada com É conexão. É conexão, cara. E aí a barbearia, me conectei com você, fizemos amizade, viu que bateu sinergia. Então, assim, existem canais que às vezes estão despercebidos. Agora você precisa estar com o olho atento e entender, assim, cara, o que eu posso Agora. me conectar. Indo na linha do networking de verdade, genuíno, né? Por que ele fez isso? Porque ele sabe quais são os meus valores, entendeu? Então, assim, uma vez ele fez um evento, eu fiquei triste, assim, que ele fez um evento e tal, de charuto eu não e tal. fui. Aí eu fui pra esse cara, não vou. Porque eu não fumo, não bebo. Eu quero prestigiar, eu queria estar com você e tal, mas, cara, não fumo. E aí é um ambiente, pra mim, pesado. Eu não pra mim fumo. também. Então, ficar lá, aquele cheiro, mesmo não fumando, É forte. entendeu? É. E o não que eu dei pra ele naquele dia fez ele me conectar com você, porque também provavelmente ele não foi por causa do mesmo motivo. Exato, mesma e aí, coisa. Pô, são caras que têm a mesma sinergia. Que se conectam. Agora, se eu tivesse ido, ele não ia saber isso. Então, esse é o exemplo prático, real, né, do que a gente está falando agora, entendeu? Eu utilizo minha rede social de forma estratégica, não só para clientes, como para possíveis clientes. Então, o que eu faço? Eu quero me conectar com o cara, né? Eu quero fechar com esse cara. Então, eu começo a seguir ele na rede social, eu curto algumas fotos, eu começo a olhar os stories dele, começo a perceber que ele começa a se conectar comigo, que tem sinergia. Aí, o que eu faço? Vejo que ele tá olhando meus stories, vamos supor, que nem tem um advogado que era um cliente nosso, eu começo a mostrar case da área do direito. Isso. Porque é como se fosse um namoro, né? E eu uso ela, tipo assim, eu vou... E outra, sem desespero, calma. Tem que ir aos poucos. E principalmente, Vamos você sabe conectando. que ele tem um problema que você pode resolver. Isso. Aí você quer mostrar pra ele que você consegue resolver o problema dele. Exato. Aí eu vou aos poucos. Use a sua rede social de forma estratégica. Olhe todo mundo que te segue. Sabe o que a galera perde muito hoje em dia? Eles fazem tráfego e mandam pro WhatsApp. Só que eles esquecem da pessoa que curtiu. Exato. A pessoa que te segue, ela tá levantando a mão. O que é o ideal? Todo mundo te segue, manda uma mensagem. Ô, obrigado por me seguir, o que você tá procurando por aqui? Eu faço muito isso. Todo mundo que me segue, eu vou lá e vejo quem é, qual que é o perfil da pessoa, o que ela faz. Fez sentido? Começa a conectar, eu sigo também, curto. Tô fazendo todo esse relacionamento. O LinkedIn também, O cara tá sempre B2B. curtindo, eu tô passando uma mensagem, o cara tá curtindo, né, tá comentando, poxa, eu mando uma mensagem pra ele, marca um café, B2B, né, quando a gente fala de B2B, de alto valor agregado, cara, você marca um café com o cara, entendeu? Vai no almoço, vai no jantar, você vai conectando, eventos, né, onde o cara vai estar, entendeu? Pô, um evento que você sabe que é legal pra pessoa. Você deu o exemplo do advogado, né? Pô, você que tem um evento bom, vou mandar pro cara, quero que o cara vá, entendeu? Porque cliente educado
é o melhor cliente que tem. Porque se você tem um produto bom, um serviço bom, o seu cliente ele consegue enxergar isso, porque ele foi educado naquele assunto, ele conhece daquele assunto, entendeu? É a melhor coisa que tem, entendeu? O problema é quando você tem um produto ruim. Aí se tem um produto ruim, você tem que mudar de produto. Se você entende que o seu produto é ruim, você tem que mudar de produto, cara. Porque no final do dia o objetivo é resolver o problema do cliente. Ponto, entendeu? Então vamos lá, primeiro você falou pra gente, não vá querendo vender, né? Tente solucionar a dor do cliente. A venda é consequência. A venda é consequência. Segundo, entenda sobre o seu produto e o serviço que você desenvolve. Perfeito. Você precisa ter conhecimento, a galera olhar pra você como um expert na área. Você Qual que é o vai ajudar terceiro? ela. Ajudar ela. Qual que é o terceiro? Quando a gente fala de B2B, tem um problema que muita gente morre na praia, né? Que ele fez o mais difícil, que é entender a dor do cliente, convencer o cliente que o produto e o serviço dele é melhor, né? Ele fez isso, só que no final ele não conhece os próprios processos internos ou do cliente de como fechar aquela venda. Porque no B2B você tem um problema grave ali, que é a parte jurídica, você tem a parte de compras do cliente, entendeu? Então assim, a pessoa que tem a dor, ela entendeu que a sua solução é melhor. Você tem o melhor preço, tudo é mais eficiente. Você quer fechar com você, né? Gostou de você, quer fechar com você. Você entendeu a dor dela, se conectou com ela. Só que para ela fechar, tem que passar por um time de compras. Aí tem que passar por um time depois jurídico para validar o contrato. Então, se você perde a mão nisso, você perde a venda. Né? Exato. Então, é muito esforço para zero resultado. É não ficar desesperado e seguir os processos. Isso, e a venda demora. Perfeito. Vou dar um exemplo simples que eu vejo muito acontecer. Quando eu gosto muito de pegar o contrato do cliente e não mandar o meu contrato. Por quê? Quando é o contrato do cliente, o jurídico dele já validou. Quando eu mando o meu contrato, o jurídico dele tem que validar. E sobre o jurídico dele, eu não tenho influência. E o jurídico Entendeu? enrola ainda. E muito. Porque a preocupação dele não é o tempo que você vai fechar para ele. Ele não está preocupado com isso. A prioridade dele não é essa. Às vezes a prioridade dele interna é de outros projetos. Tem um VP que está com um contrato lá e tem um gerente, que é o seu cliente, que está com um contrato também. Ele vai olhar no VP, não vai olhar o seu, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? É uma dica, cara, que isso aí adianta às vezes meses, tá? Então o que eu faço? Cara, me manda o seu contrato padrão. Aí o seu contrato padrão, eu vou ver com o meu advogado aqui, que eu tenho influência sobre ele. Cara, isso aqui é prioridade, isso aqui e tal. Ele vai trabalhar, vai ajustar o que tiver que ajustar e cara, vamos fechar o contrato. É muito importante. É um detalhezinho, cara, que você ganha às vezes em 1, 2 meses. Cara, em 1, 2 meses, pensa assim, B2B, aquele gerente que quer comprar aquele produto seu, aquele serviço seu, ele pode sair da empresa. Se o cara sai da empresa, perdeu a venda. Você morreu, cara. Mudou a direção, mudou a diretoria. Mudou a diretoria. Budget. Tinha o budget. Aqui, 2 meses depois, aquele budget não tem mais. Alguém consumiu aquele budget. Perdeu a venda. Então, assim, cada dia que passa é muito crítico para você que é B2B. Então, você tem que conhecer os processos, entendeu? E o que eu percebi é não acelerar esse cara. Que ele não tem comando. Eu fazia muito assim, o erro que eu cometia. Cara, tô fechando venda com esse cara que tá comprando meu produto. Às vezes é o departamento de marketing. E aí, vamos... B2C, e aí eu começava... B2B mas não. esse B2B... E eu nem digo só o B2B, mas esse B2B de alto padrão, assim, né? Que é o público bem selecionado e tal. Cara, é difícil porque depende de outros departamentos. Então não adianta eu acelerar esse cara. É isso. Não Você adianta tem que estar alinhado com ele. Tem que estar alinhado com ele. Dele. Entendeu? É sempre um erro comum também. Você não tem um próximo passo com o cliente. Você sai da reunião sem próximo passo. O cliente fala assim, vou fechar. Eu tava ontem à noite com o cliente. À noite, cara, 7 horas da noite, reunião. Não, fechou, tá tudo certo. Vamos pra cima e tal. Beleza, me manda de acordo. Porque com de acordo eu vou dar o segmento aqui no processo, né? Aí, não, beleza, acho que entre hoje e amanhã eu te mando. Beleza, ele já me deu o próximo passo. Hoje, mas se ele tivesse falado, eu ia falar, quando você me manda de acordo? É isso que eu Porque falo. uma coisa tá tudo certo aqui, mas aí eu preciso do de acordo. Eu de acordo, eu preciso saber, entre hoje e amanhã. Eu tô aqui, ó, tô monitorando. Meio-dia, ele não mandar mensagem, já vou mandar mensagem pra ele. Ligar, porque ele te deu autorização de te ligar hoje. É isso. E você precisa pegar essa autorização pro cliente. Esse é o ponto. O cara não fala, sai da reunião, tá bom, fechou, então beleza. Vou guardar aí, vou guardar você mandar aí. Beleza, acabou. Não, ele me deu autorização, entendeu? Duas coisas que você tem que pensar. O cliente falou, vou pensar. Primeira coisa que você fala pra ele, aí depende muito do modelo de negócio, né? Mas, cara, vou pensar. Você pergunta pra ele assim, ó, vai pensar no quê? Deixa eu te ajudar a pensar, pra você entender a dor, porque se ele vai pensar, ele entendeu a dor. Mas pode ser que ele precise tomar outras decisões e tal, e tá tudo bem também. Vou conversar com a minha esposa. Vou conversar com a minha esposa e tal, vou falar com o meu sócio, aí você fala pra ele assim, tá bom, que dia que eu vou ter uma devolutiva? Essas são as duas perguntas que você precisa fazer depois que você mostrou a proposta. E você que direciona. É isso. Quem direciona é quem ganha. Você que tá conduzindo a dança da venda. É isso. Não pode deixar que o cara fale, vou pensar, não, eu vou te falando. Não existe. É melhor para vendas o seguinte, ou é sim ou é não. O pior é o talvez. Isso. Porque você fica naquela expectativa, fica gastando tempo com esse cara e às vezes o cara tá com vergonha de falar para você que não quer fechar, porque muito conector. Cara, então busque o sim ou busque o não, mas busque uma resposta. E aí repara que tudo começa em você saber qual que é o problema do cliente, qual a solução que você vai dar. Porque se eu tenho essa informação, esse cara de ontem, eu já sei o prazo que ele tem. Ele tem um problema para resolver num prazo. Então eu falei para ele, para eu resolver isso para você, eu preciso começar na segunda-feira.
Pra eu começar na segunda-feira, assim, não, ok, hoje e amanhã. Entendeu? Foi assim que chegou nesse hoje. Conheceu a dor, entendeu o processo. Eu sei a dor, eu sei o processo dele e eu sei que ele tem um prazo. E aí que tá, se eu tenho autoridade de chegar pra ele e falar assim, eu não vou conseguir começar na segunda-feira, porque isso não me deu de acordo. E aí, por não começar na segunda-feira, vai te impactar no teu prazo. Vamos ajustar esse prazo? Aí eu trouxe uma dor pra ele, porque ele vai ter que parar com essa caramba. Se eu não resolver isso agora, eu vou ter que ajustar meu prazo com o meu chefe. Entendeu? Não, vou acelerar. Aí você faz o cara avançar, por quê? Porque você sabe o desafio dele. No final do dia, não que eu tô querendo vender, preciso resolver o problema dele. Entendeu? Então, pra resolver o problema dele, a consequência é a venda. Então, é assim que você vai girando, sabe? Igor, fala pra gente agora, né? Você tem até o Instagram, se você não segue, é meio Igor, né? Meio Igor. Eu olho outro, cara. Fiz outro Instagram, porque... porque eu tenho o meu, né? O pessoal ali e tal. Só que é muito treino, cara. Muito treino, triatleta. Aí ficou, assim, saturando a galera lá, né? Aí eu falei, vou fazer um outro só pra isso. Só porque pra aí quem gosta desse assunto, segue lá, entendeu? Mas assim, o que te levou a treinar? E você mudou muito. Eu olhar a sua foto é irreconhecível. Sim. É irreconhecível. Até casou esse ano, pra você ter noção de tão bom que foi. Mas fala pra mim, cara, qual que foi a mudança de chave? O que tava acontecendo com você sem treinar? O que prejudica sem cuidar da saúde? Eu falo treinar é cuidar da saúde, né? Praticar atividade física, cuidar do corpo. Sim. Calma aí que isso aqui é... Esse aí é pesado. É que a gente trouxe ele pra musculação, né? Se eu tivesse trazido ele pra correr, pra andar, falou que andou 70 km de bike, eu tô lascado. Não, e aí ia estar nós quietos, né? E a gente ele correndo, quer, conversando. Gente, espera aí. O gatilho pra mim foi eu me encontrar com 34 anos, tomando remédio de pressão todo dia. Pressão. Pressão. Quantos quilos? 112 quilos. Nossa. E eu tomava remédio já há 4 anos, cara. Coloca a foto dele aqui, ó. Coloca a foto do Igor gordo. Tomava remédio há 4 anos. Nossa, ia morrer. E eu tinha uma visão de que eu tinha que trabalhar, fazer grana o tempo todo, né? Performance no trabalho, né? E eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje de que se eu tenho uma boa performance física, né, de saúde, né, em outros aspectos, eu vou potencializar muito a minha performance no trabalho, entende? Isso é uma coisa que a pessoa demora pra ver a chave. Eu demorei, cara. Mas graças a Deus eu cheguei a tempo. Com 34 anos. Com 34 anos eu tive essa visão, né? E eu falei assim, poxa, que vida que eu tô vivendo que eu não tenho 1 hora pra fazer um exercício por dia? Então eu tô vivendo errado, né? E eu botei uma meta em novembro de 2023 de que eu ia fazer 1 hora por dia de um cardio, né, caminhada e tal. Nem passava pela minha cabeça que eu ia correr. Nossa, o atrito ia ser muito grande assim pra mim, nem passava. Mas que eu ia caminhar. E aí eu descobri a zona 2, né, de treino, que na zona 2 você queima mais gordura. Aí eu percebi, falei, putz, isso aqui é um esforço inteligente. Porque é um esforço muito leve, onde eu tô queimando mais gordura. O que eu preciso? BPM médio, Eu falei, putz, na zona 2 ali eu tô queimando mais gordura. Então isso aí me deu estalo. Falei, cara, achei uma fórmula, né, de fazer pouco esforço e mesmo assim tá queimando gordura. E aí comecei, cara. Que eu vejo que assim, o mais difícil não é a pessoa querer sair para correr, querer fazer exercício e tal. É a pessoa ter o hábito de 1 hora por dia ela tirar para ela mesma, entendeu? Isso é mais difícil, porque se você tem 1 hora por dia, você faz o que você quer. Quero jogar tênis, quero nadar, quero correr, quero fazer bike. Porque nem todo mundo vai gostar de corrida, nem todo mundo vai gostar de musculação. O que você gosta, entendeu? Beach tênis, cada um tem o seu. Tem gente que gosta mais de esportes coletivos, né? Outros gostam de esportes individuais. E eu comecei a tirar essa 1 hora. Eu criei o hábito de tirar 1 hora por dia para fazer um treino. E dali comecei a caminhar, aí depois a caminhada começou a ficar muito leve. Antes era pesado, não era fácil fazer caminhada. Putz, ficou mais leve. Eu comecei a ver os benefícios mentais, de ficar 1 hora ali, cara, pensando, né? Você consegue entrar numa reunião depois muito melhor, porque o seu corpo já liberou vários hormônios, né? Que você entra numa reunião 9 horas da manhã, cara, você tá com outra cabeça. Você é totalmente diferente, né? Então, pô, me ajudou pra caramba. E dali eu comecei a fazer a corrida, aí no trotinho, primeira vez que eu fiz um trote, eu fiquei 4 minutos só. Não conseguia fazer mais 4 minutos. Cara, fiquei 4 minutos, morri. Aí, beleza, no outro dia eu consegui 6. Aí você vai vendo a sua evolução, pô, que legal. Isso faz quanto tempo mesmo? Isso faz 1 ano agora, um ano e pouquinho. E aí no final do ano você correu na São Silvestre. Aí no final do ano eu fui pra São Silvestre. E aí, já fiz 2 provas de triatlon. E você falou fácil, né? São Silvestre fácil. São Silvestre foi beleza, eu fiz na zona 1. 15 km. Aí o que aconteceu?
eu comecei a fazer a corrida, aí da corrida, putz, aí botei a meta, fazer 5 km. Aí fiz 5 km, depois botei a meta, fazer 10 km. Só que eu tenho uma concepção pessoal de que eu não gosto de fazer, não acho que é saudável no longo prazo fazer maratonas, um monte, né? Eu acho que isso desgasta muito o corpo. Aí vai contra o que eu quero, né, de performance. Longevidade, saúde. Longevidade, saúde, etc. Então, aí, isso conversando com os amigos, por isso que é bom você ter uma rede de mentor, pessoas que estão pensando junto, né, pensando nisso. E conversando, poxa, eu tô sem meta agora, porque eu não quero correr mais de 10 km, né? Pra mim já é bom, porque 10 km eu faço em 1 hora, lembra de 1 hora? Pô, 10 km eu faço em 1 hora. E aí eles falam, por que você não olha o triatlon? Aí na hora, pô, triatlon, aí que eu vou gastar muito, né? Não tem longevidade. Aí ele, o meu medo é machucar, não queria machucar, né? Porque como eu emagreci, eu tava emagrecendo muito ainda, se eu machucar, eu vou ficar em casa vendo Netflix, não posso machucar. Então, aí o cara, não, é um desespero, né, de ficar gordo de novo. Não posso, não. Aí, e de novo, não é, tem a parte física que é legal, mas principalmente... saúde. Saúde. Gordura é inflamação. Eu preciso dessa 1 hora, né, treinando, né, pra poder pensar mais, né, pensar melhor e tal. No mental, né. E aí o amigo falou, cara, veio o triatlo sprint. Porque triatlo sprint são provas menores. Aí eu apaixonei, porque é 5 km de corrida, 750 metros de natação e 20 de bike. Cara, 20 de bike, se a gente pegar a bike agora, a gente faz, entendeu? É tranquilo. Então, putz, perfeito. Aí comecei no triatlo, pô, fiz 2 provas já. Legal. Esse ano já tem 3 marcadas. Vou tentar fazer uma esse ano com você, dia Vamos dessa. fazer, que eu sou ruim da natação, nada daqui e ali. Mas eu vou pegar. Em geral, o triatleta é ruim de natação mesmo. Não dá. Em geral é ruim mesmo, eu procuro. Então, assim, eu já tenho um requisito para ser triatleta, ele já tem, que é ser ruim de natação. Você comentando, né, a gente tem 1 hora de treino, mesmo você sendo empresário. Cara, eu tenho um amigo meu que ele pega pesado. Ele falou assim, cara, se você não consegue deixar a sua operação rodando pra ficar 1 hora treinando, você é um empresário de merda. Ele fala assim, ele fala pesado. Cara, você é um empresário de merda, não consegue parar 1 hora. Que empresário ruim é esse? Sim, que não tem um processo organizado aqui pra 1 hora. Nem precisa ser na hora do trabalho, mas 1 hora você não consegue deixar pra treinar. Eu vi um vídeo ontem que eu fiquei assim, impactado, né? Um empresário falando que ele não bota o shape porque o foco dele é ganhar dinheiro, é fazer a empresa crescer e tal, e que ele não para pensar em shape e tal. Cara, não é pelo shape. Assim, não entendeu? Não é o shape, cara. Infelizmente, não é isso. Né? É muito mais. Se ele tá focado em performance, se ele entender que se ele tirar 1 hora por dia para ele se exercitar, para ele pensar melhor, né? Para ele ter um organismo funcionando melhor, né? Cara, ele vai performar mais no trabalho. E o que eu falo pra galera a frase que eu tenho, treinar é trabalho. Uhum. Ah, não consegui de manhã. Então vai, na hora do almoço, vai 11 horas da tarde, vai treinar. Faz parte faz parte do trabalho. Não só para conectar, para gerar dinheiro, mas que nem se para fazer vendas da academia, mas para você ter mais performance no seu trabalho. Isso vai melhorar 100% do ecossistema. Eu acho que é o último ponto, assim, né? Sou 100% sedentário, não faço nada, 0. A primeira coisa, bota a meta de água, velho. Meu, se você não consegue bater meta de água, você vai bater que meta na vida, meu? Meta de água. Meta de água, de graça. E garanto que se você bater sua meta de água, você vai perder uns 2, 3 quilos ali. É isso aí. Porque o problema é a gente tá também retido, né? Gente, chegamos ao final de mais um treino. Cara, muito obrigado. Valeu. Tenho certeza que a galera que tá assistindo com a gente aprendeu bastante. Inclusive, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já segue as redes sociais. Primeiro, fala pra gente como que a galera te encontra lá no Instagram, pra seguir seus treinos, pra acompanhar o seu trabalho no Instagram, LinkedIn, suas redes sociais. Legal. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, né? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, então vocês podem seguir aí. Sempre postando conteúdo, ou conteúdo de treino, vou botar os 2 Instagrams, bota o de treino e bota também o mais executivo, né? Voltado ali pra vendas, né? Então, é um assunto que eu gosto, né? Quando a gente compartilha, a gente tá cumprindo nosso propósito, né? Então, isso é legal. E vamos seguir que esse ano ele vai lançar o livro. Boa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E, cara, qual que é a mensagem que você dá pro vendedor que tá assistindo a gente, pro empresário que às vezes, putz, quero vender mais, não sei o que fazer para 2026? O que você olha para 2026 e fala assim, cara, foca nisso. É isso que tem que tirar a sua atenção, tem que ter sua atenção. 2026 vai ser um ano bem difícil, né? Questão de datas, né? Vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição. Então, assim, a gente já tá atrasado. Pensa assim, acorda de manhã e fala assim, cara, já estou atrasado. Né? Eu botei com uma meta pessoal, quero chegar na Copa do Mundo já com as minhas metas batidas. Então, assim, tô focando, esse ano a gente tem 10 meses, tem 9 meses para trabalhar. Né? Então, assim, não é tempo de perder, não é o momento de perder tempo, é o momento de focar no que realmente é eficiente, eficaz, como que eu resolvo melhor o problema do meu cliente. É isso. Né? Quando você entender um produto, você encaixar um produto legal no mercado, uma solução legal, você vai saber quem são aqueles clientes que
tem aquele problema para você resolver, e isso vai fazer a roda girar mais rápido, né? E aí não pensar só em bater meta de venda, bater meta, pô, como que eu tenho um cliente mais satisfeito, né? E isso aí vai fazer você melhorar seus processos, seus produtos e seu serviço, né? E ter mais entrega cada vez mais e viver de indicação, né? Indicação é muito bom, né? Como o cliente indica, cara, você já está com a venda 90%, né, fechada. Feita, né? Fechada. É isso, cara. Então se prepare, 2026 não é um ano para amadores, não é um ano para quem está disperso, não, é um ano para você focar e realizar seus resultados. E eu te vejo, claro, no próximo Treino B2B.